Oi, Olá, Gisele. meu querido. Tudo bem? Tudo Eu não, ótimo e você? tudo bem. Eu não estava apressando você, não. Eu só mandei um oi para dizer que estava a postos aqui. Desculpa, gente, hoje eu me atrasei uns 4 minutinhos, mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. A nossa mobilidade de tempo mudou muito, né, Gisele? Hoje foi muito corrido, super, super, mas foi tudo bem. E você, como está enquanto as pessoas não entram? Perfeito. Tá tudo bem, graças a Deus. Também aqui, né? Como eu falei, a nossa mobilidade de tempo se alterou demais. Então, realmente, tudo virou uma emergência, é tudo para ontem, enfim, mas a gente vai voltar a uma pseudo-normalidade, né? É, uma bem pseudo, né? Bem Uma pseudo, super isso mesmo. pseudo. Exatamente. Ó, o pessoal chegando aqui, alguns conhecidos. Ó, ali, ó, a Nini Pinheiro, ô, lindinha. Uma grande amiga e um beijo grande para a Nini Pinheiro aí. E uma galera chegando aqui, hein? Super. Você viu que tinha bastante gente ansioso, viu, pra live de hoje. Um tema super bacana. O tema é muito instigante, Gisele, muito instigante. Super. E vou te falar que eu tô arrumando aqui porque eu não consegui arrumar antes, tá? Desculpa aí que as pessoas estão ficando achando que eu tô meio torta. Mas eu acho que agora deu certo. Tá certíssimo. As pessoas estavam super ansiosas, né? Assim, com a questão da live, porque como a gente iniciou esse processo lá atrás falando sobre a neuroarquitetura e agora a gente vai falar de uma forma mais focada na iluminação, que é um tema assim que tem uma abrangência absurda e tem uma importância absurda, né? E que faz toda a diferença. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas se perguntam muito sobre a iluminação e como a iluminação faz tanta diferença na nossa vida. E aí hoje eu quero que você fale assim tudo e mais um pouco com esse seu currículo gigante, que eu falo que meu sonho de consumo é ter um currículo igual ao seu. Imagine. Obrigado. Na verdade, essa tinha sido uma dívida nossa, né? Eu saí aqui só porque um celular ligou a live ali e começou a falar, tá? Sem problema. É porque, na verdade, Gisele, essa nossa live, ela é uma dívida, né? Porque na nossa primeira live ficou a promessa de que nós voltaríamos, então estamos cumprindo aqui. É verdade. A Lê tá falando que tá um pouco de microfonia. Melhorou agora? Me respondam se melhorou, se tá ótimo ou não, pra gente começar. Tá me ouvindo bem, Lori? Eu ouço você com um pouquinho de eco, talvez porque você esteja com o viva voz do telefone, alguma coisa assim. Melhorou? Muito, muito. Eu já sei, porque eu nem vou contar pra vocês porque que tava com esse eco, porque senão vocês vão me matar. Ah, é? É porque, assim, eu usei um vaso de apoio pro celular, entendeu? Tô te falando, hoje foi super corrido, gente, juro. A gente tava com cliente até agora na loja. Isso é ótimo, né? Maravilhoso. Muito, Por muito. isso que foi bem corrido. Mas vamos lá. Perfeito. O que eu Mas quero que acha você... algum apoio aí para você não ficar com o braço cansado, não, Gi? Não, eu vou achar na hora que eu começar a falar contigo e aí tu estiver falando, aí eu acho apoio, tá? Tá bom, tá bom. Eu queria que tu falasse rapidamente de ti, porque as pessoas, tem muita gente aqui que já te conhece, mas tem muita gente que provavelmente está aqui novo e não te conhece ainda. Mas fala rápido, né, Lori? Porque seu currículo é Para muito dar grande. tempo. Perfeito. Não, mas bem rapidamente. Então, meu nome é Lori Crisel, eu sou arquiteto, aí esse ano completando 20 anos de carreira. Não vamos fazer cálculos, vamos deixar só com essa informação aí, 20 anos de Sim. carreira. Sempre me dediquei às áreas da arquitetura, da iluminação, do design. Tive fui oportunizado de trabalhar fora do país em grandes escritórios, né, com arquitetos, com profissionais mundialmente reconhecidos, e isso me trouxe muita bagagem. E lá atrás, há muitos anos atrás, eu tive contato com uma arquitetura
que nem se mencionava no Brasil ainda, a gente está falando aí há 15, 16 anos atrás, que era uma arquitetura chamada de arquitetura cognitiva, que lidava com o ser antes de lidar com o projeto. E aí, enfim, me enveredei os meus caminhos de pesquisa, eu sempre tive um braço muito forte no campo do ensino, principalmente na pós-graduação, e me dediquei muito a isso. E recentemente, com a chegada da neurociência aplicada a diversas áreas, incluindo aí a arquitetura, hoje ganhamos a nomenclatura de neuroarquitetura, né, neurociência aplicada à arquitetura, que se desmembra também para o design e para a iluminação. E aí a gente veio com os termos de neurodesign e de neurolighting. E, enfim, no final do ano passado lancei rapidamente, no final do ano passado lancei o selo NeuroArc, que trata das 3 áreas, e esse ano, muito em breve, já publicando livros sobre o mesmo tema também. Então, é uma vida aí de 20 anos de pesquisa muito voltado a isso e trazendo para as pessoas vamos chamar assim, a oportunidade de você poder ter em um único material, que é o livro, uma pesquisa vasta de várias outras ciências, porque a gente precisa entender um pouco da neurociência, da medicina, da biologia, da psicologia e de várias áreas para poder chegar no que é essa neuroarquitetura, né? E hoje a gente vai conversar aqui com a Super Gisele sobre neurolighting, que é a neurociência Super aqui é aplicada. só você hoje. Imagina, imagina. Que é justamente trazer isso, né? E até para as pessoas que estão aqui conosco, que estiveram conosco na primeira live e as que estão chegando, eu quero mais uma vez agradecer você, Gisele, não apenas pelo convite para a gente conversar a respeito desse tema que é tão buscado, até mesmo porque as informações ainda não são tão disseminadas e muitas vezes encontramos informações superficiais e não tão corretas, Muito. mas principalmente agradecer você pela atitude de você estar trazendo as pessoas, de você entregar as pessoas, seja o seu público enquanto profissional, seja o seu público enquanto cliente da sua loja, da sua marca, mas as pessoas como um todo, né? A possibilidade de conhecerem um pouco mais de um assunto que é inerente a nossas áreas de atuação, mas que principalmente trata do ser humano, trata das questões que envolvem a nós enquanto usuários de qualquer espaço, até nós que produzimos o espaço, nós também somos usuários de espaços, né? Então, parabenizar você aí pela atitude de disseminar conhecimento dentro dessa área que é tão inovadora e que com certeza é um caminho sem volta, aí a gente vai cada vez mais trabalhar em cima disso, né? Nunca se Verdade. falou tanto de proporcionar experiências aos usuários, e aqui a gente tem uma ferramenta perfeita para que isso aconteça. Verdade. Eu que te agradeço super. O nosso foco aqui, o objetivo da gente à frente da Serra Gabriel é levar um conteúdo muito legal para as pessoas e fazer elas entenderem a importância desse conteúdo, né? E assim, a neuroarquitetura é sensacional e quando eu comecei a pesquisar sobre isso, confesso que eu tô ficando cada vez mais encantada com o assunto, realmente é muito encantador. E você lê e você continua superficial, porque é muito além do que a gente imagina. E falando de iluminação, que hoje é o que a gente vai falar, né, da Neurolight, que aí quando eu fui falar com o Lori, gente, eu falei, eu quero falar sobre a neuroarquitetura e a iluminação. Ele falou, o tema é Neurolight. Eu falei, obrigada. Então, Imagine. gente, vamos lá, vamos explicar o que é o Neurolight, né? Como que se aplica, o que é isso, Vamos, né? vamos lá, então. Só respondendo aqui, o Eric comentou que assim que tudo isso passar, a gente tem um curso comigo aí na loja. Você já está com a pessoa certa aí, que é a Gisele. Ela já, com certeza, já está maquinando alguma coisa aí nessa cabeça. Mas não tenha dúvida, gente. Vamos Meu, o Lori aqui. perfeito. Com certeza. Vamos lá, então. Quando a gente fala de neuro alguma coisa, a gente está implicitamente falando que é neurociência aplicada àquilo. Lembrando de novo que a neurociência é uma ciência de base, ela pode ser utilizada com vários vieses, né? Quando a gente fala isso na iluminação, a gente precisa entender que a luz, ela apesar de ser um elemento que a gente poderia falar fisicamente dela, o tipo de onda que ela propaga, como que ela se dissemina no espaço, a gente começa a perceber, e já percebíamos antes, inclusive, do termo neuro aplicado, que a gente tem a iluminação como um extremo fator de
elemento que se agrega a uma espacialidade, seja ela externa, seja ela interna. A luz é o que dá alma. Se a gente for pelo caminho físico da coisa, a gente sabe que se não houver luz, não há visão, né? Então já começa por aí. A luz é um elemento que proporciona que a gente tenha um dos maiores atributos sensoriais, que é a visão. Se nós eliminarmos completamente a possibilidade de luz em um espaço, nós não enxergamos nada nele. Bom, quando a gente começa a tratar o termo de neurolighting, é porque a gente vai buscar mecanismos que estão envolvidos com a parte técnica do projeto, buscando determinadas relações sensoriais ou comportamentais do nosso usuário. Sempre, assim como eu conversei com você na nossa primeira live, sempre houve a boa arquitetura e a neuroarquitetura, que são ferramentas que nós empregamos lá. Na iluminação não é diferente. Sempre tivemos excelentes projetos luminotécnicos. A gente pode citar aí uma bateria de profissionais extremamente bem posicionados nesse mercado. E nós temos o neurolighting, que são mecanismos que nós aplicar diante de um projeto bem organizado tecnicamente também. Então a gente começa a lidar com as questões que envolvem a sensação, que envolvem a emoção, e isso podem ser elementos que são, por natureza, perceptíveis, mas nós podemos criá-los no projeto ou olharmos ao projeto com essa relação final em relação ao que a gente vai obter nesse mecanismo. Quando a gente fala de luz, a gente sempre fala, esquecendo um pouquinho o neurolighting, quando a gente fala de luz, a gente sempre fala automaticamente de duas situações ao mesmo tempo. A gente fala de uma condicionante qualitativa, que é a qualidade dessa luz, e essa qualidade ela está envolvida com IRC, ela está envolvida com temperatura de cor, e a gente tem a questão da quantidade da luz, que é a parte quantitativa da luz. Qual a quantidade correta de luz que eu preciso para poder desenvolver uma determinada atividade em um espaço? Essas condicionantes continuam acontecendo, elas não se alteram, porque eu preciso delas para que o espaço tenha uma característica viável e, acima de tudo, que ele seja condizente luminicamente com a atividade que ele se predispõe a que seja executada nele. Quando a gente vem para o neurolighting, é porque a gente começa a trabalhar com algumas questões que a luz aciona em nós. Fala-se muito em relação ao ciclo circadiano, né? Que é o modo como o meu corpo, o meu organismo, ele se relaciona ou ele se desenvolve desenvolve determinados fatores que eu tenho ao longo do percorrer de um dia, através do sistema de regulação que é via visual pela iluminação natural. É Então, por isso através que desse... dizem que a iluminação tem a ver com o nosso humor? Totalmente. E isso tem a ver com o humor e com o tempo de exposição também. O tempo de exposição a esse fator, ele vai ser naturalmente embasado com esses elementos. Aqui a gente pode, inclusive, trazer coisas que nós conversamos na outra live, que foi a questão do design biofílico. Uma das partes do design biofílico é trabalhar com iluminação natural, justamente porque a gente tem. Mas não fugindo muito da linha que nós temos em relação ao ciclo circadiano, e aí eu aproveito para fazer um gancho aqui, nós temos alguns profissionais hoje no Brasil que se dedicam muito a essas questões e compreender essas questões na iluminação. E aí, assim, eu me sinto honrado em poder falar o nome deles, né? A gente tem aí o Rui Soares, que é um profissional de mercado fortemente atuante no Brasil inteiro, um profissional já, inclusive, ele é detentor de prêmios no Brasil em relação à parte de iluminação, se dedica muito à questão do neurolighting em relação à luz, saúde, percepção do espaço. A gente tem aí a grande Neide Senzi, uma profissional que trabalha com essas questões há muitos anos, a Bettina Martal. Então, assim, eu não tenho como falar de Neurolight sem citar esses profissionais. Ô, Lori, Rui, qual que é sim. a formação de um especialista em neurolight? Na verdade, assim, quando a gente fala na formação de especialista de iluminação, nós estamos falando das mais variadas possibilidades.
porque nós não temos no Brasil ainda, por diretrizes governamentais, um curso de graduação que ele seja específico para a área de iluminação. Nós temos formações livres ou formações a nível de pós-graduação. Eu mesmo coordeno cursos de pós-graduação na área de iluminação, e aí você tem essa titulação ou essa assertividade profissional agregada à sua formação. De um modo geral, mas isso não é regra, nós temos profissionais da área da arquitetura, do design, de diversas áreas das engenharias, mas nós temos profissionais de outras áreas, afins ou não, que se dedicam a estudar iluminação e aí começam a desenvolver a prática projetual e principalmente uma prática mercadológica. Então, aí Então nós não temos... tem uma formação específica. Na Não, verdade, a pessoa ela específica não. desperta o interesse por assunto e vai se Pelo especializando. assunto de iluminação. É isso a gente falando da iluminação em si. Quando a gente fala do Neurolight, aí nós temos esses mesmos profissionais que já têm uma bagagem técnica, projetual, de mercado muito intensa, eles percebem que eles podem agregar coisas a mais. E aí eles trazem essa formação. Esses profissionais que eu comentei com você, o Rui Soares, a Bettina Martal, a Neide Senzi, são profissionais da área específica de iluminação, independente das suas formações iniciais, que há muitos anos estão atuando nesse mercado. E agora começam a perceber o quanto o estudo da neurociência aplicada à iluminação se faz importante, né? Então, são profissionais que eu fico muito feliz em citá-los, porque de verdade eles se dedicam muito a isso. Mas não que há uma formação específica. Se você me permitir, eu vou usar a sua live para dar um spoiler. Nós estamos sempre, vamos, e é um spoiler bom, né? Vamos lá. Eu já tinha comentado com você que eu coordeno a nível Brasil os cursos de pós-graduação do IPOG, né? Nas áreas de arquitetura, design e iluminação. E nós estamos prestes a sair no mercado, eu estou falando prestes assim, de essa semana para a próxima, uma especialização, uma pós-graduação específica em neuroarquitetura. E lá dentro nós temos Neurolighting. Então já fica como spoiler, isso ainda nem está divulgado, já estou fazendo spoiler aqui através Eu vi que essa dessa semana você nossa estava live. dando bastante aula, né? Bastante curso, né? Exatamente, exatamente. E aí para a semana que vem já teremos esse curso no mercado aí, então já vai ser, né? Já é uma informação quentíssima para você, nem foi divulgado ainda, eu nem sei se eu Olha, poderia divulgar, mas enfim, agora já falei, tá jogado aí. Bom, então a gente começa a trabalhar com essas questões. Eu vou começar a dar alguns exemplos, como você percebeu na nossa primeira live, eu acho que quando a gente exemplifica, fica muito fácil para as pessoas, sim. né? Tem algumas questões que, apesar de elas serem muito técnicas, nós percebemos ela no dia a dia, nós a vivenciamos, nós experienciamos essas sensações, emoções e principalmente comportamentos, a gente não sabe muito bem por quê. Então, a neurociência aplicada ela vem para dar essas respostas. Então, por exemplo, em um final de dia, não podemos fazer isso na atualidade, mas fazíamos e voltaremos a fazer em algum momento. Tenta imaginar aquela situação final do dia. Você saindo da sua loja, cumpriu todas as suas obrigações, atendeu os seus clientes, conviveu com amigos, enfim. E aí você encontra um grupo de amigos e vocês vão para um happy hour, para um barzinho, né? Para descontrair um pouco. Você já percebeu que nesse momento final do dia, quando nós vamos procurar um barzinho, nos são muito acolhedores aqueles bares ou aqueles locais que são iluminados em âmbar, aquele amarelinho mais gostoso? Super. Aí é um fator que nós achamos super, não sabemos por quê, mas eles são convidativos e isso já tem um link com o nosso papo de agora. Se a gente for remontar isso a uma linguagem técnica, a nossa visão, luminicamente falando, ela se divide em duas. No período do dia, nós temos uma visão chamada de fotópica, que é uma visão que ela trabalha mais com a abundância de iluminação, porque a gente tem o elemento sol. E nós temos, na parte noturna, uma segunda visão chamada visão escotópica, que é uma visão onde nós trabalhamos com a abundância de contraste, porque nós não temos a presença do sol. Bom, nesse momento do happy hour, é o momento que a gente está terminando a visão fotópica e vai entrar na visão escotópica.
E esse momento ele é marcado por um fator simbólico, mas ao mesmo tempo biológico, que tem a ver com aquele ciclo circadiano que nós falávamos, que é a migração de uma dessas visões para outra. E por que aquele ambiente âmbar ele é tão gostoso para mim? Por que ele me aconchega tanto? Porque quando a minha visão fotópica termina, ela termina com as cores lumínicas alaranjadas, avermelhadas, e que são exatamente as mesmas cores do poente. Então, quando o meu olho identifica uma fonte lumínica artificial, uma lâmpada, que ela está reproduzindo a cor lumínica que aquele momento do dia é mais simbólico para mim, eu adapto ela para achá-la mais aconchegante, ela me convida muito mais. Então a gente já começa a perceber que existem elementos que, quando nós racionalizamos o processo, temos a neurociência aplicada à iluminação, nós entendemos o porquê que algumas coisas acontecem e nós podemos tirar partido disso. É claro que se eu sair de casa já à noite, já tarde da noite, e eu encontrar um espaço também iluminado em âmbar, eu vou continuar achando ele aconchegante, porque a temperatura de cor quente, que são essas cores alaranjadas, avermelhadas, amareladas, âmbares, elas me proporcionam. Mas naquele momento específico do happy hour, o convite é muito maior, porque é justamente o que o meu ciclo natural biológico está fazendo, né? A gente tem mundialmente a grande referência, não vou dizer como única, mas a grande referência que nós temos como regimento, ou como aquilo que se trabalha mais profissionalmente com iluminação, que é a Comissão Internacional de Iluminação, a Comissão Internacional de Éclairage, que é a CIE. E ela trouxe, na segunda versão do Vocabulário Internacional de Iluminação, a expressão luz integrativa. Essa luz integrativa, ou luz integradora, é aquela luz que junta a parte da sensação com a parte visual, com a parte biológica. Então, cientificamente, já se trabalha luz unindo esses três fatores. A nossa configuração biológica, a nossa configuração sensorial e, obviamente, a nossa configuração visual. Não se trata mais hoje a luz exclusivamente como um elemento visual. Ela é um elemento que, se trabalhado adequadamente, ela interfere principalmente a longo prazo nas questões biológicas e nas questões sensoriais. A sensorial e a visual a gente capta. Humor, gente. Chegamos no humor que nós falávamos. Então, assim, ó, a partir do momento que eu tenho uma percepção lumínica, de imediato eu já consigo identificar a questão visual e a questão sensorial. Mas a questão biológica nem tanto, que vai entrar nessa questão do humor, mas também vai entrar em questões de saúde. Então, se eu tiver, por exemplo, um ambiente de trabalho ou um ambiente residencial, onde eu não tive preocupações desse porte, eu vou usar uma expressão um pouco forte, eu posso, em algum momento, adoecer as pessoas se isso for um processo muito prolongado, né? Então, alguns ambientes, eles se fazem necessários ter uma iluminação específica pelo tipo de atividade. Mas se eu puder fazer essa diagramação lumínica, pensando também na parte biológica do usuário, essa movimentação ela é muito mais saudável, né? Então, o Neurolighting, ele se embasa em questões projetuais, onde eu vou trabalhar, assim como a gente falou lá na live sobre neuroarquitetura, eu vou trabalhar com os mesmos princípios de linhas construtivas, de percepção de forma, porque a luz tem forma, ela tem volume, a luz ela não acontece, apesar da luz como elemento físico, ela ser uma onda eletromagnética que se propaga em linha reta, ela se propaga em linha reta, mas ela tem volume, ela preenche o volume de um espaço, né? Ô, Lori, então, para você considerar, por exemplo, o Neurolight no ambiente residencial e corporativo, tem diferença? Porque tem personas diferentes, né? Exatamente. É justamente em função dessas pessoas. Mas isso a gente, entre aspas, a gente já usa, mesmo que no modo empírico, né? Acerto e erro. Então, por exemplo, se nós estivermos, sem falar de Neurolighting ainda, se nós estivermos projetando uma casa,
muito provavelmente a iluminação adotada na cozinha será diferente da iluminação adotada na sala de estar ou de jantar, por exemplo. Mesmo que a gente compare dois elementos similares, como cozinha e sala de jantar, a gente já pensa na diagramação lumínica de uma forma diferenciada. A cozinha se destina à cocção, à preparação dos alimentos, e a sala de jantar se dedica exclusivamente ao consumo desse alimento. As atividades são diferentes, a luz muda. Mas eu posso ter várias diagramações lumínicas para essas mesmas funções que trazem o atributo dessa questão do Neurolighting. E aí a gente pode, inclusive, trazer as questões tecnológicas envolvidas nisso, aonde a automação se acopla muito bem. Porque a gente começa a ter a possibilidade de geração de cenas, dimerizar, gerar cenas. Então, muito provavelmente, se nós estivermos falando da sua casa, por exemplo, talvez você deseje uma cena para jantar só você e a sua família, uma outra cena para você receber pessoas que irão jantar com você. Então, e isso tem a ver com o Neurolighting também, porque você já começa, na iluminação a gente usa bastante o termo mood. Mood é quando a gente está falando da atmosfera do espaço. Então, a atmosfera de você... Exatamente. A atmosfera que você vai criar para você jantar em família talvez seja diferente da atmosfera que você vai criar para jantar com amigos, né? Recepcionando eles. E talvez seja diferente de um jantar de família, que a coisa é mais agitada, todo mundo se conhece. Então, essas questões da iluminação, você consegue alterar o mood do espaço, que altera o mood das pessoas. Aí a gente começa a voltar a falar da questão do humor, das pessoas ficarem mais ou menos receptivas a alguma coisa. Por exemplo, casa noturna. Tente uma casa noturna com a iluminação toda acionada. Provavelmente as pessoas vão ficar retraídas. Meu Deus, você me fez vir uma coisa horrível na cabeça. Bom, vamos continuar na casa noturna com luz e sem luz. Eu visualizei a casa noturna. Quem mais aí? Manda um oizinho assim, quem realmente não é o que ele tá falando. Então a gente começa a perceber que o fator luz, ele intrinsecamente está associado com o fator comportamento. Não tem como sair disso. E isso precisa ser no projeto avaliado para que a gente possa proporcionar os comportamentos, as sensações, as percepções ideais em cada momento de cada cena lumínica para alguma coisa, né? Então eu dei o exemplo da casa noturna, mas a gente pode pegar um outro exemplo também que a gente se condiciona pela luz, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, um restaurante e esse restaurante tiver uma configuração lumínica, onde, por exemplo, cada mesa tem o seu facho lumínico, cada mesa tem a sua seção lumínica, e quando você olha o restaurante como um todo, você percebe que, ok, o restaurante está lá, mas existem as áreas lumínicas para cada mesa. Você vai perceber que, nesse momento, as pessoas muito provavelmente vão se comportar com um tom de voz mais baixo, porque elas percebem que naquela mesa que está setorizada luminicamente, o meu espaço está condensado àquilo. Num restaurante onde eu tenho a iluminação generalizada, as pessoas falam com um tom de voz um pouco mais alto, porque como elas não percebem limite físico, elas também não se impõem limites para o uso desse espaço, incluindo maior gesticulação, maior movimento. Literalmente um ambiente mais descontraído, né? Exatamente isso. Então a gente consegue ir organizando e pautando de comportamento, percepção, sensação, emoção, de acordo com o tipo de projeto luminotécnico que a gente vai fazer. De novo, em paralelo, tem toda uma preocupação técnica com isso. Qual é a fonte adequada, IRC, temperatura de cor, e em paralelo o que nós vamos promover. Essa promoção de sensações e de apropriações desse espaço vão ter outras condicionantes que têm a ver com a parte projetual. E aí a gente vai trazer essa neurociência. E aí é de acordo aplicada com as pessoas que vivem ali ou que usam aquele espaço. Exatamente. Ou até mesmo como você vai transformar essas pessoas em um determinado momento com as cenas lumínicas, por exemplo, né? Porque você, Gisele, em casa com a sua família, você adota um comportamento que talvez quando eu chegar na sua casa e você for me receber, o comportamento se altere.
Não é que você deixe de ser a Gisele, você se acomoda para uma outra pessoa. Você se organiza para bem receber uma outra pessoa. Isso não quer dizer que você é uma e é outra. Não, nós adotamos comportamentos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 4 cachorros. O Lori que está aqui conversando com você não é o Lori que se joga no chão para brincar com os cachorros. São Loris diferentes, né? Aham. E isso, na luz, a gente consegue organizar também, como você bem disse, através da organização de como essas personas, essas características de quem estarão lá, vão acontecer ou vão se alterar em determinados momentos. Ô, Lori, eu queria te Sim, fazer uma sim, pergunta que na todas. verdade, aí é uma curiosidade minha também. Por exemplo, a gente sabe da importância da iluminação natural na nossa vida, o quanto isso influencia na nossa saúde, no nosso humor, no nosso bem-estar no geral. A gente vive 90%, existem zilhões de estudos que diz que a gente vive 90% do tempo dentro de ambientes projetados, que está totalmente envolvida a iluminação artificial. Como fazer para promover para essas pessoas que somos nós, né, que fica 90% do tempo dentro desse ambiente, promover que a gente tenha uma saúde melhor, um humor melhor, que, por exemplo, no ambiente corporativo, as pessoas estejam bem. Isso tem uma regra, não tem uma regra? Como funciona? Ou é de acordo com cada lugar? Isso, na verdade, assim, isso está de acordo com o lugar e com a função, né? Qual atividade a gente vai exercer ali. Então, isso a gente pode ver, por exemplo, assim, ó, eu de novo vou trazer exemplos porque eu acho que fica muito, muito visual, né? Uhum. Se nós estivermos falando de ambiente residencial, muito provavelmente nós vamos organizar uma coisa muito simples, que nem precisa falar de automação, de cenas, uma coisa simples, né? Estamos na nossa sala conversando com familiares em casa. E aí tomamos a decisão de que nós vamos assistir uma série. A gente vai assistir um filme. Primeira coisa que a gente faz, a gente muda a iluminação. Né? A gente diminui a Verdade. luz, o foco fica mais na TV. Então, assim, as duas estão certas. A luz que nós usamos para conversar com os familiares está certa, e a luz que nós estamos utilizando para assistir TV também está certa. Então, a programação lumínica que a gente faz, ela está intrinsecamente embasada em qual atividade vai ser exercida naquele momento ou naquele espaço. Determinadas situações, por mais que elas possam vir a aparecer como ideais, talvez elas não entrem em um meio produtivo. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos na sua empresa, vou pegar a sua loja como referência, e você tem toda uma parte social da loja, onde você muito bem recebe os profissionais, onde você muito bem recebe os seus clientes, e você tem aí uma característica toda de ter um aconchego a esse receber. Nossa, como é bom chegar aqui na loja da Gisele. Então, parte desse aconchego, dessa sensação de receber bem, está na iluminação. Mas você provavelmente tem, com certeza tem, um departamento que é um departamento jurídico, um departamento que ele é financeiro, um outro departamento que está cuidando da parte de projetos, um outro departamento que cuida da parte administrativa. Se nesses departamentos específicos você usar uma iluminação tão aconchegante quanto na área social, muito Elas não provavelmente, produzem, elas vão exatamente, dormir. exatamente. A nossa relação com a produtividade diminui. Daí que hoje acontecem duas movimentações em neurolighting, que são movimentações onde a gente tem uma diagramação distinta desses ambientes onde a assertividade de uma atividade é importante, e aí a gente faz variações dentro disso, a gente tenta encontrar um equilíbrio. Se tecnicamente a gente começasse a conversar, até um tempo atrás a gente adotava em ambientes corporativos iluminações muito frias, iluminações muito brancas, porque elas deixam você mais aceso, elas deixam você mais produtivo. No entanto, justamente por esse conceito de uma luz integradora, de uma luz integrativa, onde nós temos a questão biológica também envolvida, isso a longo prazo não é tão bom, porque como você disse, eu passo muito tempo dentro desse espaço. E aquela minha relação de ciclo circadiano que a iluminação natural tem essa aferição sobre mim,
ele se perde, ele se desregula, isso me deixa muito cansado, isso me faz não dormir tão bem, e isso a longo prazo me prejudica significativamente. Então, hoje, muitos ambientes corporativos já vêm adotando, ao invés de 6.000 ou 6.500 kelvins, uma temperatura de 4.000, que é uma temperatura que ela ainda não chega lá na aconchegante, mas ela fica numa certa neutralidade. Ela me permite entender que, ok, eu estou em atividade, mas não preciso ficar, né, ligado daquela forma. Em paralelo a isso, a gente também já tem na parte fabril, grandes indústrias que pesquisam muito sobre iluminação, não vou citar nomes aqui, mas grandes fabricantes na área de iluminação, já tem hoje em pesquisa, e acredito eu que muito brevemente chegando no mercado, já em larga escala, a nível de teste nós já temos, são fontes lumínicas, são lâmpadas que elas tiram determinadas ondas, ou seja, determinadas faixas lumínicas da composição da luz, para que a gente não tenha essa percepção biológica sendo prejudicada a longo prazo. Nossa, que então, legal! exatamente, é a empresa, é o mundo fabril, são os fornecedores já trabalhando com a questão de neurolighting nesse sentido. Então, o neurolighting ele não é apenas uma nomenclatura que a gente usa, existe todo um portfólio de trabalho por trás disso, a nível de projeto, de compreensão de luz e até nível de fabricantes de iluminação já tendo esse tipo de cuidado, né? Então, a gente tem aí uma movimentação muito grande. Eu tinha citado para você os 3 colegas, tem mais um colega que eu gostaria de citar, que é o Alexandre Góes. O Alexandre também trabalha muito com iluminação na área da saúde e ele traz pressupostos que envolvem bastante essa questão aí de fabricantes que trazem elementos diferenciais para o mercado, enfim, só a nível Quem de está acompanhando a contribuição mesmo. gente aí de profissional é uma boa dica seguir essas pessoas. Com certeza, não vão se arrepender, galera firme. Ô, Lori, eu recebi uma pergunta que eu achei engraçado. Como lidar com um cliente que pede para colocar luz branca na casa inteira? Então, existe algum. Exato, exato. Então, existem alguns pressupostos aqui, né? Tem-se a crença de que a luz branca ela ilumina melhor que a luz. Vamos tentar levar para o nível, para palavreado popular, né? É Tem-se a exatamente crença. o que o cliente usou de argumento, viu? Tá, perfeito. Então, assim, ó, a luz branca ilumina mais e a luz amarela não ilumina tanto. Aqui a gente tem 2 fatores a considerar. Um deles é o fator perceptivo. Então, assim, se de fato numa cozinha eu colocar uma luz amarelada, as pessoas na cozinha talvez se sintam incomodadas por 2 fatores. Um deles é vamos chamar assim, a cultura de termos a luz branca na cozinha, e segundo, o fator de que esse tipo de mood, esse tipo de atmosfera, não é a atmosfera de cozinhar, porque para cozinhar eu preciso de um pouco mais de agilidade, me organizar um pouco melhor. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, para determinadas atividades que nós vamos fazer, a gente percebe que a luz branca, ela vai se, ou mais fria, né? Ela vai se mostrar de fato mais pertinente, mas para outras, não. Não. E aí, nesse caso, é interessante para esse tipo de cliente especificar para ele ou trazer a ele abordagens que são interessantes, né? Isso pode ser até via fotografia, né? Ó, vamos entender que nós temos situações que sim, você está correto, e é importante que ele perceba que ele tem uma participação efetiva nisso, e em outros pontos nós podemos tentar migrar o seu ponto de vista, né? Mostrando para ele, por exemplo, fotos de jardins iluminados. Se eu iluminar um jardim todo com luz branca, ele fica um jardim que parece que ele é uma pintura, ele não parece ser realista. Quando eu trago uma iluminação mais amarelada, mais aconchegante para esse jardim, parece que ele me abraça, ele me recebe. Eu tenho nele uma conformação melhor enquanto elemento vivo, né? Elemento bio. Dentro da residência é a mesma coisa, né?
Então, se em algum momento, se eu tenho algum espaço que eu consigo mostrar para ele assim, ó, na sua sala na sua sala principal, vamos imaginar uma casa que tem uma única sala, uma sala de estar, e nessa sala tem a televisão, né? Olha qual a diferença de você assistir televisão com uma luz mais branda, em termos de temperatura de cor, e você assistir televisão com uma luz mais rígida, em termos de temperatura de cor, né? Então a gente consegue mostrar para ele que sim, ele está correto e que as duas possibilidades são viáveis. Talvez esse cliente seja um cliente que precise justamente de um sistema flexível de iluminação, para que em um determinado momento ele possa utilizar essa luz de uma forma mais rígida e em um outro momento de uma forma mais branda. Isso, quando as pessoas visualizam, quando elas percebem, elas sentem isso, né? Elas sentem que, nossa, realmente faz diferença, porque a luz para muitas pessoas, ela é um elemento único. Não, eu aperto ali a tecla, acende a luz e está ok, né? E nós que estamos do outro lado, a gente está percebendo uma preocupação projetual, a gente sabe que ela pode alterar muito, inclusive a composição do espaço. Se eu pegar a sua loja e iluminar toda ela com uma luz fria, ela é uma loja. Se eu deixar ela toda com uma luz mediana, é outra, e com uma luz quente, é outra. Então a gente altera isso. Mas não quer dizer que nenhuma delas seja certa ou seja errada. Você Né? sabe, ó, que o Marcos Serrano acabou de comentar aqui sobre os fatores culturais. No Nordeste, realmente, tem muito essa questão da luz branca. Falando com muita propriedade, os meus pais moram no Nordeste e isso é real. Quando eu falei para os meus pais não colocar uma luz branca, eu quase apanhei, né? Tudo bem. E essa pergunta que eu te fiz foi de uma arquiteta do Nordeste. Existe uma resistência muito grande em colocar uma iluminação com outra cor, que não seja branca. Só que aí nós temos que entender um outro ponto, que é justamente a questão da regionalidade. Se nós pegarmos, por exemplo, cidades do Nordeste, que tem um avantajamento de tempo lumínico durante o dia muito maior, eles têm uma percepção lumínica muito diferenciada da nossa, né? Total. Por exemplo, aqui no Sul, nós temos uma percepção lumínica, porque para nós o dia começa em outro horário, termina em outro horário, né? Então a gente tem aí esses fatores a serem considerados. E quando você está em uma região que você fica predominantemente a maior parte do seu tempo exposto a uma luz amarelada, né? Ou tendencialmente impactada pela presença solar, quando você entra em determinados espaços internos e isso permanece, ou seja, você vai continuar iluminando de uma forma amarelada, realmente dá a ideia de uma defasagem de luz. E aí essa defasagem parece que eu não estou enxergando tão bem, parece que as coisas trocam de cor, essa luz não é uma luz boa, é uma luz ruim. Então, são essas questões que a gente precisa ter em mente e que vai ter total link, de novo, com o Neurolighting. Mas, de novo, a gente pode mostrar para essas mesmas pessoas que, mesmo assim, ainda podem ter variabilidades dentro disso, né? Que ela pode, ok, no seu dia a dia usar uma luz mais rígida, uma luz em termos de temperatura de cor, mas que em algum momento, para recepcionar alguém, para ter um ambiente mais cativante, mais aconchegante, isso pode ter uma variação ou até mesmo uma mescla, né? O que se trabalha muito. É muito engraçado porque, assim, ó, algumas atividades isso é muito notório e tem a ver com a cultura, mas também tem a ver com a sua percepção de mundo ou de vida, né? Já tive a experiência de fazer o projeto luminotécnico de um salão de beleza, onde existia um sistema múltiplo de iluminação para os trabalhos, porque a dona do salão comentava que algumas clientes gostavam de se ver no espelho com luz branca, outras com luz mais quente e outras neutras. Então, todas as áreas de trabalho podiam ser mesclado o tipo de iluminação de acordo com aquilo que a pessoa desejava se enxergar. Então, isso tem também uma relação com o usuário, né? É óbvio que para o profissional que estava trabalhando com aquela pessoa, ele precisava de uma luz X e essa nós tínhamos na parte focal.
Mas para a percepção da pessoa que estava sendo atendida, nós fazíamos variabilidade luminotécnica. Então tem a ver com perceber. Aqui eu precisava de uma ação, e essa ação precisava de uma luz técnica para essa ação. Mas aqui, eu me enxergando no espelho, não tinha essa necessidade. Então isso era moldado de acordo com cada cliente. E aí vai muito ao encontro do que a colega perguntou em relação ao cliente que insiste na luz branca, né? Mas mostrar essa possibilidade é interessante, né? É verdade. Ô, Lori, nesse momento que a gente está vivendo muito em home office, todo mundo em casa, como que adapta a iluminação para isso? Porque a casa não está preparada para um home office. Não tá. Qual é a dica? Isso nós conversamos lá na nossa primeira live, né? As predisposições, né, de demanda para novos espaços residenciais pós-pandemia vão mudar muito, né? As pessoas Muito. estão Já está descobrindo, mudando, né? já está mudando, as pessoas estão descobrindo que as suas casas, em alguns casos, não atendem a elas próprias, né? Bom, o que a gente Verdade. precisa entender? Que, de fato, a gente precisa ter essa variabilidade. E aí a gente pode, hoje, a gente tem aí muita oferta, né, inclusive oferta acessível de sistema de iluminação, onde você troca a lâmpada, onde eu acho que vale a pena um teste, onde você se compara, ou você compara o uso da sua casa em relação à sua família, diante de determinada situação lumínica. Isso não precisa assim, eu vou ter que ir até uma loja especializada, comprar um lustre, comprar alguma coisa. Não. Você pode usar coisas muito simples que você tem em casa. Começando fazendo testes assim, identifique, por exemplo, como que a sua família se comporta na sala quando você tem toda a luz da sala acionada. Observe. Que é E um observar a outro, relação do corpo humano, né? exatamente. Eu E ia te aí fazer num uma outro, pergunta sobre isso. perfeito. E aí, num outro momento, você faz um segundo teste. E se agora eu deixar só o abajur ligado, ou os abajures ligados, e não a iluminação central? Como que vai ser a relação das pessoas? Será que Talvez elas ficam elas se mais juntem mais. quietas? Ficam, entendeu? Então, aí são coisas que nós estamos fazendo testes para nós percebermos assim, caramba, acho que eu vou começar a utilizar esse mecanismo. A gente em casa, sem nada de artifício demandado, com grande tecnologia, começamos a fazer Neurolight em casa, né? A gente consegue, pelo sistema pelo simples fato do que aciona e do que não aciona, a gente já vê o quanto isso se modifica com as pessoas. E a partir daí a gente começa a adaptar. É claro, se a gente adotou um determinado ambiente que é para o filho estudar, e aí e ele vai utilizar isso como estudo no período da noite, se eu deixar uma fonte muito amarelada nesse espaço, ele vai se sentir cansado muito rapidamente, ele vai se entregar a uma comodidade, não no sentido assim, ele não quer, não, é que a sensibilidade dele em relação à luz não proporciona isso. Então, talvez neste momento seja interessante uma luz com outra temperatura de cor. E aí a gente vai perceber, não, realmente essa luz aqui é muito melhor para eu estudar, enfim. Ele não percebe o que está acontecendo, mas biologicamente tem uma diferença nisso, né? É a percepção que ele tem. Mas você viu que eu engato e vou embora, né? Você queria fazer uma pergunta, Gisele. Não, e é sobre isso, é como observar. Como que você daria uma dica para as pessoas observarem o comportamento de acordo com a iluminação? Por exemplo, o que você falou aí do home office. Coloquei uma luminária de mesa. Qual é a sua dica para as pessoas observarem? Porque às vezes as pessoas elas passam despercebido disso e elas não observam o comportamento e não sabem nem o porquê que o comportamento mudou. Então eu queria que você Aham. desse alguma dica para casa, para o home office, né? Que nesse momento que a gente está vivendo, mas também para o trabalho, que as coisas vão voltar, né, a acontecer, as pessoas vão voltar a trabalhar. E eu acho que é uma dica bem válida. Sim, eu acho que assim, quanto mais a gente trabalhar com a questão da neutralidade, mais saudável é. Se nós formos muito para o impacto, que seria a iluminação muito branca, não, eu quero aqui ficar muito produtivo, ok, isso de fato vai dar um resultado momentâneo, mas a longo prazo isso não será saudável. E Se eu vir cansa para uma. também uma hora, né? Cansa, cansa, e aí às vezes você não sabe por quê, mas você já nem gosta mais daquele espaço como você gostava.
Então, isso começa a entrar em outros quesitos que vão da nossa natureza, né? Se a gente usar uma luz muito amarelada, também não vai conseguir produzir, porque aí a gente vai estar sempre com uma sensação de fadiga, nossa, acho que eu vou fazer isso aqui depois, porque aquela luz, como ela é muito aconchegante, ela não me instiga a um movimento produtivo. Então, uma neutralidade sempre vai ser o mais indicado, pensando assim, ó, estamos simplificando ao máximo uma condição que as pessoas podem fazer em casa amanhã, né? Se a gente fosse partir para um projeto, a gente teria que evidenciar muitos outros fatores. Mas essa questão da percepção, ela é muito importante, e aí eu vou dar um outro exercício para as pessoas fazerem, que mexe no humor e que estaria relacionado a esse ambiente de trabalho. Pega uma luminária de mesa, essa que todo mundo tem em casa, não importa o modelo, e use a mesa que você trabalha e coloque ela primeiro à sua direita e depois à sua esquerda. Independentemente se você é destro ou se você é canhoto, né? Você coloca ela numa situação e coloca ela na outra. Você vai perceber que numa dessas situações, quando você pega a caneta ou o lápis para escrever, a sua mão e o seu braço fazem sombra no papel e você não consegue ver o que você está escrevendo. Mas quando você perceber essa situação, não altere. Continue assim. Tente escrever ali pelo menos um parágrafo de qualquer coisa que você tem que raciocinar junto. Uma receita de bolo, alguma coisa, algo que você tem que raciocinar sobre aquilo. Você vai perceber que quando você chegar no final da transcrição dessa receita, você já está odiando aquele papel. Porque o fator lumínico está se tornando impeditivo, é muito desconfortável. E quando você trouxer essa luminária para o outro lado, que vai ser o lado favorável, independente do destro do canhoto, e você começa a fazer, parece que dá um alívio, você, nossa, outra vida. Aí você tem uma outra relação com aquela atividade. Então, olha que interessante, lá no espaço corporativo, no espaço de trabalho, às vezes as pessoas não atentam a um fator muito importante da iluminação, que é, eu não projeto luz se eu não entender de sombras. E quando há luz, toda vez que você aciona uma lâmpada, se eu pegar uma lanterna e eu apontar para a minha mão vai fazer sombra em algum lugar. Se eu tiver luz, eu vou ter sombra. Não tem como fugir disso. E essa sombra, em alguns momentos, ela vai me alterar nessa condição de neurolight em relação ao humor, como, por exemplo, uma dificuldade em escrever. Então, não apenas aqui nesse ambiente simples, ou nesse exemplo simples que eu dei para você, mas isso no cotidiano vai se transformando. Quando o meu corpo faz sombra sobre o meu espaço de trabalho, quando o meu computador ele reflete a luminosidade da janela, quando a minha tela do computador fica refletindo uma lâmpada que tem bem em cima de mim, eu tenho que ficar mexendo, me esquivando. Então, são situações muito ruins. A possibilidade também de você intervir no espaço, ela é muito importante. Eu agora estou conversando com você está tendo uma visão atrás de mim que eu não tenho. Eu só tenho uma visão que está à frente de mim. Se eu ficar toda vez que eu sentar nesse espaço para trabalhar e eu ter essa visão, eu sempre vou ter a mesma relação com esse espaço. Mas se eu sentar do outro lado da mesa e eu não vejo mais o que eu estou vendo agora e eu vejo o que você vê, eu tenho uma outra relação com o mesmo espaço sem alterar nada. Eu só me posicionei em uma outra forma. E às vezes a troca dessa posição pode ser benéfica para a questão lumínica também, de ser mais ou menos favorável. E a gente acha que isso é bobagem. Ah, não, eu vou usar minha sala de jantar. Cada pessoa, em cada ponto da mesa da sala de jantar, tem uma perspectiva lumínica e uma perspectiva de visão. E isso altera a minha percepção. Se eu estou recebendo alguém na minha casa e eu sento à cabeceira da minha sala de jantar e eu consigo ver o que as pessoas que estão trabalhando para servir as pessoas estão fazendo, eu fico o tempo inteiro atento. Nossa, será que vai trazer bebida? Será que já estão pegando o segundo prato? Mas se eu tiver de costas para essas pessoas, eu só recebo as refeições. Eu não fico atento ou raciocinando o tempo inteiro em cima disso, né? Então a gente começa a perceber que essa relação ela é direta e objetiva. Ô, Lori, o que uma iluminação incorreta pode ocasionar no ambiente, nas pessoas?
Num primeiro momento, uma não apropriação, ou seja, esse ambiente não me parece tão Não faz, confortável. me faz parte da minha vida, isso? Exatamente, nossa, aham, é aquilo que a gente diria ok, né? Mas a longo prazo isso pode me trazer problemas de apropriação, novamente, se for o caso de um ambiente de trabalho, que eu sou obrigado a conviver com ele. E se for um ambiente residencial, eu começo a deixar partes da casa que eu não uso. Eu não sei porquê, mas eu não uso. Quantos de nós temos setores da nossa casa que a gente usa muito pouco, né? E aí tá Então, relacionado à iluminação. Boa pode parte. estar, pode estar relacionado à iluminação, porque são setores que não me convidam, não me chamam, e às vezes quando eu faço uma pequena intervenção, uma maior abertura, por exemplo, para o meio externo, a possibilidade de mais entrada de iluminação natural, ou eu até mesmo trabalho a iluminação artificial de um outro modo, eu já tenho percepções diferentes com aquilo. O ideal é trocar, inclusive, a função. Quando eu digo trocar a função, não é que você tem que trocar o mobiliário, é você usar aquele espaço para algumas outras coisas. Isso é muito saudável, porque a gente trabalha em neuroarquitetura com algo chamado memória afetiva. E essa memória afetiva ela pode ser criada. Então, se eu tenho um determinado espaço da minha casa que eu não uso tanto, mas eu começo a me doutrinar a utilizá-lo para uma leitura. Quer ver uma coisa boba? Começa a doutrinar assim, ó. Toda vez que eu for mexer no Instagram, eu vou me sentar lá naquele espaço. E aí você vai perceber, nossa, você vai começar a conviver mais com ele, você vai associar que ir para lá é um movimento leve, porque você vai ficar ali mexendo no seu Instagram, e você vai se permitir perceber mais aquele espaço. Por que eu não gostava tanto daqui? Ah, acho que é por isso, acho que é por isso. Aí eu vou traçando novos links com aquilo, né? Isso a gente faz muito no convívio pessoal. Quantas pessoas já passaram pela nossa trajetória que num primeiro momento a gente, uma pessoa ok, e quando você se permitiu conviver mais com ela, você até desenvolveu uma grande amizade, né? É Então verdade. a gente tem como gerar novos links com espaços, com pessoas, com situações e assim por diante, né? Eu não gosto muito de dar receitas, porque o que funciona para a Gisele pode não funcionar para o Lori. Mas passando uma régua, tendo uma média de modo geral, essa questão de trabalhar com a luz neutra e nós irmos nos descobrindo dentro do espaço em que posição eu me sinto mais apto para determinada coisa, isso nos ajuda muito nessa relação comportamental com o espaço. É verdade. Ô, Lori, você sabe que eu acho que uma das perguntas que eu mais recebi foi justamente falando sobre receita de bolo. Que não existe, Se tem preciso alguma orientar. regra, se não tem. Eu recebi 8 perguntas sobre isso. Tá. Então vamos instruir assim, ó. Muito provavelmente foram de colegas de profissão, Sim. arquiteto ou design de interiores. Eu vou tentar trazer Eu algo acho para que não como não ficar tem, sem eu resposta. acho que a gente não vai conseguir falar. Sabe por quê? A gente falou Ah, tanto que acabou de aparecer para mim que a gente tem 1 minuto e 52 para falar. Tchau. tá, então eu vou dar um exemplo rápido. Eu vou dar um exemplo rapidinho, rapidinho. Se eu chegar para um colega de arquitetura ou de design e perguntar assim para ele, como eu faço um bom projeto de design de interiores? Qual é a regra? Qual é a receita? São muitas variáveis para essa resposta. Desde entender o cliente, conhecer sobre materiais, conhecer sobre texturas, é muito grande. Mas, assim, a percepção, sempre tenha como percepção. E aí vale uma questão que a gente chama de leitura espacial. Toda vez que você vê uma foto, toda vez que você está folheando uma revista, um livro, vendo um site, um Instagram, e você gostou muito de alguma coisa, leia a foto. Qual é o tipo de luz que tem ali, o tipo de textura que tem ali, e isso vão nos dando algumas respostas nesse sentido. Isso para não deixar os colegas sem resposta, mas assim, realmente não tem uma receita. Se você fizer isso, vai funcionar, ok, vai funcionar para quem, quando, em que momento, é um pouco delicado. Devo usar pé direito alto ou baixo? Depende do que a gente está propondo naquele espaço. Então, mas assim, Lori, é acho que porque a gente vai ter que fazer mais para falar de iluminação. Não deu para vamos falar. ter que fazer outra. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Não tem problema. Não deu para Então, responder tudo. então eu Ó, só vou te quero então agradecer assim, aqui rapidamente.
Obrigada de novo por compartilhar esse conteúdo incrível com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a todos que estão aqui, viu? Muito bom sempre estar aqui com você. Eu também agradeço muito o convite, obrigado pelo carinho de sempre. E caso tenha passado alguma pergunta por aqui que eu não tenha conseguido responder, é só Essa entrar vaga, lá no arroba. Então, entra lá no arroba lori.guimarães